Na graduação de fisioterapia, é claro que as coisas mudam muito rápido. Então, sem pensar, acho que você pode falar um pouco de quando você formou e agora, daquilo que você sabe. O que você aprende sobre autismo? Aprende alguma coisa de transtornos do neurodesenvolvimento e o que aprende? Quando eu me formei, não aprendi nada. Nunca tinha visto uma pessoa com autismo. O Dudu foi meu primeiro. Eu não sabia nem que existia, nunca. Né? Nós falávamos ali de mielomeningocele, de PC, de síndromes, mas de autismo, zero. Eu acho que hoje as faculdades estão mais preocupadas em passar, pelo menos, as bases ali, né, sobre autismo, transtorno do neurodesenvolvimento em geral. Acho que hoje tem mudado um pouco a visão, até por uma necessidade muito grande. Hoje todo mundo sabe o que é autismo. Eu me lembro quando eu desconfiei do Dudu, veio a família inteira achando que eu estava assim, depressiva, que eu tinha alguma coisa. Como assim? Ele é super normal, ele é super inteligente. Eu lembro que todos falavam assim, mas eu não estou falando que ele não é. Eu estou dizendo que ele é diferente, que tem alguma coisa. E a Xuxa me disse que é autismo. A Xuxa me falou que é autismo, então é autismo. Mas você vê que hoje não é assim. Né? Hoje, por exemplo, na minha própria família ali, quando teve uma outra suspeita, foi muito mais fácil de todo mundo entender que o autismo não é aquela criança que só se balança, ou só se bate, ou bate, que era antes, assim, quem conhecia o autismo dessa forma. Eu acho que mudou. Mas aí, bom, aí tudo bem, a pessoa lá na faculdade de fisioterapia, ela vai lá, ela ouve um pouquinho falar, e aí ela diz assim, não, tudo bem, eu vi falar, eu entendi o que é e tal, pode trazer a criança. E aí ela pede uma coisa, a criança não faz. Ou, eventualmente, apesar de não ser só isso, você também tem casos de agressividade. Ou chega lá, você cria uma circunstância que você produz até isso. Qual o instrumental que, na sua interpretação, qualquer fisioterapeuta tem que ter para atender crianças autistas? Tem que ter uma base de conceitos de análise do comportamento. Não dá para atender sem. Não dá. Eu acho que esse é o diferencial que a gente faz na clínica. Quando alguém fala, Sibeli, por que é diferente o intensivo? Aqui, de uma pessoa... Porque quem faz o curso lá de Terassult ou de Pediassult vai ser treinado para atender uma criança com paralisia cerebral. Não vai ter a base do conceito da análise do comportamento. Então, ter o curso não vai garantir um bom intensivo. Porque não vai saber controlar essa criança. Não vai conseguir fazer com que essa criança dê a resposta que você espera. E como é que você faz para ter isso? Sem ter o conceito, não dá. Não dá. A gente precisa entender o que é antecedente, a gente precisa entender o que é reforço, a gente precisa trabalhar o que é motivação. Então, sem a base, eu acho que nós não conseguimos, de forma alguma, ter uma resposta motora eficiente. A menos que seja uma criança nível 1, talvez a gente consiga ter uma resposta melhor. Mas ter uma criança ali, nível 2, nível 3, sem base de análise do comportamento, gente, não dá. Todo mundo que vem procurar a supervisão entende que, se não tiver essa base, a gente não consegue ter efetividade. Dá um exemplo de utilização de algum processo, procedimento ou princípio analítico comportamental na fisioterapia. Então, por exemplo, vamos lá, tem uma criança que não responde a nenhum comando. Então, a fisioterapeuta quer que ele suba a escada, pegue um ursinho e encaixe uma pecinha para ele fazer um agachamento, um fortalecimento de quadríceps. Então, já temos ali uma fisioterapeuta que está trabalhando função, que ela colocou um exercício ali funcional para a criança, que o próprio estímulo dá a dica para ele do que ele tem que fazer, né? Então, ele subiu um degrau, tem um negocinho embaixo, eu tenho que pegar, tem um encaixe só em cima, é isso que eu tenho que fazer. Mas, se eu não tiver a base comportamental dessa criança, por que essa criança vai fazer isso? Vamos pensar no Dudu ali. O que ele ia fazer? Ele ia lá, até subir a escada, descia, e não ia, chutava o brinquedo longe. Não ia baixar para pegar, porque já é difícil abaixar, vai baixar para pegar para quê? Para te agradar? Nunca. Você pode morrer de falar para ele, Dudu, pega aqui. Não, nunca. Então, se a gente tem ali o princípio da análise do comportamento, eu coloco já em cima, por exemplo, um brinquedo que ele goste muito. Então, ao invés de fazer um brinquedo X, uma argola, eu já pego ali, se ele gosta de carrinho, então nós vamos colocar na caixinha para a gente brincar. Pega o carrinho. E aí eu já pego um brinquedo que é reforçador para ele já ter interesse de abaixar, pegar o carrinho, ir lá, subir e ele ter a possibilidade de brincar e brincar com essas mãos no alto, por exemplo, se esse é um objetivo. Então, usar a base da análise do comportamento, para mim, é fundamental. Entender o que é reforçador para aquela criança, o que é punitivo para aquela criança, o antecedente que a gente dá para ele. Então, se eu falar assim, vem, ele não segue nenhuma instrução, ele não vai vir. Agora, se eu mostrar para ele o carrinho que ele gosta e falar, o carrinho, ele já vem sozinho, eu não preciso falar, vem. Só de eu mostrar, ele já vem.
né? E você deu um exemplo de brinquedo. E pode ser que a criança não goste de nada que nós chamemos de brinquedo. Exato. Alguma coisa que ela entende que é brinquedo. Aí entra a análise de avaliação de preferências. Isso. São ferramentas da análise do comportamento. Eu sempre dou esse exemplo. Rotina visual antecipatória, que eu acho que é outra coisa muito legal. E quando a gente usa a rotina visual na clínica, por exemplo, eu tenho uma criança que chama Rafa, e a gente falava assim, a hora do Rafa, o Rafa escolhe. E aí a gente escrevia na lousa, então, né? Ele tem lá abdominal, exercício com a bola, Rafa escolhe. Aí ele ia lá, ele fazia aí ele ia lá, ele mesmo riscava, aí ele olhava para mim e falava assim, Rafa escolhe. Aí ele ia para o outro, Rafa escolhe. Quando chegava Rafa escolhe, ele amava. Então, ele entendia essa rotina também, do que ele tinha que fazer. Porque, às vezes, a gente tem ideia da previsibilidade. Quantos abdominais você vai fazer, Luciana? 10, tá bom. A criança tá ali fazendo. Aí, no meio do caminho, ele deu um choro, bateu, se mordeu, sei lá. Caiu, você parou de fazer o exercício. Ele entende que é isso que para o exercício. Pronto, você já ensinou um comportamento inadequado para ele, sem querer. Então, quando a gente coloca lá um abdominal, que eu coloco 5 carrinhos, ele sabe ali que vai ter também 5 abdominais para trazer. Então, isso também ajuda. A gente não precisa ter só dica visual, figuras. A gente pode ter objetos, a gente pode ter dicas contextuais também ali, né? Que vão ajudar ele a entender a relação na mente. Exato. E que, imagina, você nunca viu isso na faculdade. Não tem como você ver isso no curso de fisioterapia, na faculdade de fisioterapia. E, aliás, isso ajudaria para todas as outras crianças, ou para muitas outras, né? Não só para crianças autistas, né? Sim, teria muito mais sucesso. E, às vezes, a gente está falando ali de uma fisioterapeuta que acabou de sair, como eu, quando eu saí. Brincar de faz de conta, para mim, era muito legal. Vai brincar de faz de conta com uma criança que não tem. Autista. Não adianta. É uma grande parte dos autistas. Exato. Então, assim, a gente tem que usar recursos físicos, entender quais são esses recursos, conversar com a terapeuta, entender se essa criança precisa ali de recurso visual, de antecipação, de quantidade, de brinquedo, de reforço. O que a gente vai usar? É preparar essa sessão antes da criança chegar. Então, a gente faz isso, tem esse cuidado, né, de preparar. Toda criança tem um plano terapêutico. E nesse plano tem que estar descrito orientações comportamentais e também evolução a curto e longo prazo.